Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. É uma honra tê-los aqui e hoje a gente está com a ilustríssima presença do meu amigo personal trainer Vinícius Moreira. Seja bem-vindo, Vinícius. Tudo bem com você, querido? Fala, Santi. Brigadaço. Primeiramente, brigadaço, assim, pelo contato, assim, de ter convidado. Estrutura aqui fenomenal, assim, o que você tem feito aí pela educação física, assim, é maravilhoso. Juntos somos sempre melhores, não Com é? certeza. Eu tenho A gente começa o nosso podcast com uma brincadeirinha que é como se fosse a filosofia da fisiologia do exercício. Vinícius Moreira, quem é Vinícius Moreira? Fala pra Bom, gente. sou personal, acabei de formar, formei em fevereiro, sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui mesmo em Juiz de Fora, né? E basicamente isso. A gente está tendo esses desafios agora, assim, do recém-formado, né? E aí? Na tua experiência agora, né? Como recém-formado, o que você tem visto que tem identificado que é um desafio aí pro personal trainer recém-formado? Cara, acho que primeiro de tudo é você controlar a ansiedade de querer sair querendo ganhar dinheiro pra tudo quanto é coisa, né? Porque quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente quer tentar gastar de tudo quanto é forma, né? Você acha que essa inteligência financeira é uma habilidade ou algo que é inerente ou importante pro personal trainer? E Nossa, é importante pra de caramba. que maneira? A gente precisa ter uma estabilidade financeira, até porque eu costumo ouvir muito um cara, não sei se você conhece Rafael Miranda, Aham. da parte do marketing, assim, né? Quando a gente não tem uma estabilidade financeira, a gente meio que fica à mercê dos nossos clientes ali, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente chato ali, entre aspas. Uhum. Você quer dispensar o cliente ali. Só que se você não tem uma estabilidade financeira suficiente para você não dispensar esse cliente, então você fica à mercê dele ali. Então, aí você negocia preço com ele, então você não coloca seu preço. Se você ter essa atitude, essa importância, essa parte financeira assim, é importante pra caramba. Perfeito. Passado essa primeira etapa, né, de formação, qual o que você identifica como o maior investimento agora para alavancar a tua carreira recém-formada? O que eu falo assim, eu costumo falar assim que a gente tem que investir em conhecimento o tempo todo, né? Eu costumo separar sempre uma parte da minha renda assim pra gente, seja em livro, seja em curso, a gente tem que estar em todo momento investindo em conhecimento, porque conhecimento ninguém vai tirar de você, né? E nesse investimento hoje, segundo Vinícius Moreira, né, et al. 2023, hoje, o que você tem visto nesse investimento, nessas possibilidades de investimento, que tem feito maior ou melhor diferencial nesse momento aí na sua carreira de recém-formado? Eu acho que assim, quando você, igual eu falei, quando você pega essa parte de buscar conhecimento, de construir, investir em conhecimento em si, você tem uma base sólida ali para você atuar necessariamente na sua carreira e na vida também, né? Mas espera, então vou mudar minha pergunta. Entre um curso de capacitação de um final de semana, Uhum. um livro e uma pós-graduação, o que você vê como talvez o melhor investimento nesse momento? E por quê? Boa pergunta. Bom, eu acho que talvez um curso ali seria não necessariamente o mais interessante, mas em questão de custo-benefício, ao meu ver, mais interessante nesse primeiro momento, porque você está em contato direto com as pessoas que já estão ali na prática em Isso. si. Por exemplo, se você pega para ler um livro, eu gosto muito de ler, né? Pô, você pega para ler um livro ali. Você tem um conhecimento, mas às vezes é um conhecimento que é um pouco mais ultrapassado. O curso, o cara tá ali o tempo todo já direto na prática. Uma pós-graduação, não sei se teria um sentido é, de currículo mesmo. Eu não sei se daria um know-how assim pro seu currículo. Eu não sei. E se você fosse fazer um novo curso? Aliás, primeiramente, você faria um novo curso? Faria com certeza. Qual? Hoje em dia eu faria de marketing e vendas. Por quê? Cara, eu acho que é uma habilidade assim fundamental que a gente tem que ter e que poucos personagens pegam para poder
ampliar sobre isso, né? Perfeito. Tanto que meu TCC foi voltado sobre marketing e venda. Eu tento ler sobre marketing e venda, eu tento buscar mais conhecimento sobre marketing e venda, porque a gente precisa conhecer pessoas, né? A nossa profissão é ligada diretamente com pessoas. Perfeito. Então, se você não entender de pessoas, se você não tá buscando aprimorar sobre pessoas, você não vai. Não que necessário, não necessariamente você não vai se dar bem na profissão. Então, Mas pode ser que assim, você não tenha esse horizonte ali explorado. perfeito. Então vamos lá. Como vender? Na sua opinião, quais são as melhores estratégias que o personal trainer pode ter para desenvolver melhor as vendas, alavancar mais os resultados? Você falou que conhecer o aluno, né, é importante. Tá, vamos lá. Quais são as melhores estratégias, na sua opinião? O que fazer? E essa habilidade de conhecer o aluno, eu gostaria de entender um pouquinho também. Tá. Primeiramente de tudo, assim, que você tem ter um conhecimento para poder vender, é você, além de, nessa parte de conhecer o aluno ali, seria você saber o que que o cara consome, o que que o cara tem de dor, o que o cara tem de necessidade, Perfeito, para você meio que atingir diretamente na dor da pessoa. perfeito. E quando você consegue mostrar, agregar um valor aquilo ao seu produto ali, aí a venda fica fácil, né? Porque muita gente, às vezes, pô, quero vender, já joga o preço ali para a pessoa não vai ter essa parte dessa imaginação em si ali do que aquela coisa pode proporcionar para a pessoa. E com isso você acaba só passando, né? É só um número para a pessoa, não faz sentido, né? E o que eu tenho uma frase assim que eu acho muito importante assim, o que você não faz sentir, não faz sentido, né? Perfeito. Então assim, se você não tem essa parte de mostrar uma emoção para a pessoa, mostrar o que aquele seu produto pode agregar para ela não vai comprar de você assim. E qual é a melhor estratégia de marketing do personal? A melhor estratégia de marketing pessoal, essa daí é difícil. Eu acho que é Na sua você, opinião? bom, eu acho que é você tá inserido ali o tempo todo, tendo uma parte de visibilidade e também você pegar essa parte do conhecimento com a pessoa e tentar atingir a dor dela ali, no sentido de, por exemplo, pô, eu tô com uma dor na lombar. Literalmente, né? É, literalmente, exatamente, você atinge na dor da pessoa, exatamente. Mas, pô, eu tô com uma dor na lombar, uma coisa que eu tenho sentido bastante tempo. Você não vai vender, mostrar pra ela só um preço ali. Você vai falar assim, A pô, resolução do problema, né? imagina você ali sem essa dor, o que que você faria? Isso aí. Tipo, podendo viajar, às vezes poder pegar seu filho. Então, se a pessoa, quando você mexe no conhecimento da pessoa, nessa parte de imaginação, de, pô, peraí, eu não. Esse cara vai fazer eu parar de sentir essa dor para me poder, às vezes, mexer com meu filho. Pô, vou investir nesse cara aqui. Fora a dor lombar, quais são as maiores dores que os alunos, os clientes de personal trainer trazem ou que você identifica na tua prática? Cara, eu vejo muito a parte do emagrecimento, assim, aparecendo em bastante alta, assim. Perfeito. Mas uma parte do meu público-alvo, por exemplo, é justamente as pessoas que não gostam da academia. Que a gente vê em torno aí de 95% das pessoas, da população, assim, que não está inserido no ambiente da academia. Uhum. Então a gente acaba focando em uma parcela pequena que está inserida na academia e a gente esquece do restante, assim, né? Então acho que essa parte de não gostar da academia também tem um público bastante E grande, por assim, que né? você acha que essas pessoas não gostam da academia? Talvez pelo ambiente, pela forma do ambiente, de como é que está o ambiente ser moldado dessa forma, de tipo, pô, não é uma coisa dinâmica, não é uma coisa que motiva a pessoa a estar lá. Aí quando a pessoa começa a ver que, pô, peraí, tem como a gente tá inserido daqui de uma forma que o treino vai ser um pouco mais dinâmico, não precisa ser aquela coisa chata de ficar 1 minuto Então, aí descansando. depende Aí depende do perfil da pessoa, com certeza. do perfil da pessoa, mas eu ia perguntar, aí depende também da habilidade do próprio personal Com trainer certeza. em criar um ambiente e a oportunidade que faça sentido diante dessa dor do aluno.
esse é mais ou menos o Com pensamento? certeza. Por exemplo, aí que tá. Se você não conhecer o perfil da pessoa, se você não saber das emoções da pessoa, você não vai conseguir abordar ela dessa forma, no sentido de, pô, ela se estimula de uma forma, pô, tô lá gritando com ela o tempo todo, e ela vai se estimular com isso. Beleza, mas tem cliente que às vezes não quer ouvir você falar quer ouvir você falar o mais baixo possível. E como é que eu consigo descobrir, então, tudo que você está falando do aluno, do cliente, né? Como é que eu consigo, eu como personal trainer, como é que eu consigo descobrir isso? Onde que eu consigo descobrir isso? Através da anamnese. Eu acho que a Ah, é? anamnese é o principal Mas a anamnese fator. já pressupõe que o aluno já comprou o teu serviço ou não? E depois dele já ter comprado o seu Mas serviço, né? e então? Mas é uma garantia? Vamos lá, porque para ele comprar, literalmente ele tem que comprar a tua ideia, não é isso? Aham, Ou você apresentar algo que faça sentido para ele, sim, correto? com certeza. Então, vamos lá, na anamnese você consegue começar essa análise, essa identificação. Mas antes disso, para que o teu aluno, o teu possível cliente, compre a tua ideia. Quais são as melhores estratégias? Você falou da dor, tudo Sim. bem, ok. Mas na apresentação, como é que você vai descobrir, talvez, naquele pouco tempo, o que vai fazer sentido para ele antes de fazer uma anamnese? Tem alguma estratégia, ou talvez algum gatilho, ou alguma coisa que poderia estar justificando isso? Você talvez poderia Assim, o que eu penso é você, descrever? às vezes não, você tá inserido ali nas redes sociais, Ótimo, construindo autoridade. A perfeito. partir do momento que você tem uma autoridade, a pessoa passa a confiar em você. E Quando como você construir essa autoridade? Aí você tá no dia a dia postando, no dia a dia mostrando o que você tem de conhecimento, seja através de posts de resultados, seja através de posts que você mostre um pouco de conhecimento. Como é que faz esse exercício? Ou então, pô, vi um artigo aqui, quero falar sobre esse artigo. Então você demonstrando seu conhecimento. Perfeito. E quais as ferramentas que você utiliza para essa divulgação e para a criação de autoridade? Eu normalmente eu tenho uma parceria com um publicitário, né? E aí às vezes a gente posta uma vez na semana, a gente monta antes todo um roteiro, um esquema de como é que a gente vai gravar e tudo. E aí você montando por exemplo, um roteiro ali, eu quero um vídeo um pouco mais voltado para o conhecimento. Como o meu público-alvo é mais esse pessoal que não gosta da academia, eu tento falar de uma forma que não fique, peraí, você vai pegar esse peso aqui e vai fazer dessa forma aqui. Eu gosto de falar uma coisa mais descontraída possível ali para Perfeito. tentar atingir esse público. Então, acho que primeiro de tudo é você ter conhecimento de como o seu público compraria esse seu Ótimo. produto ali para você poder construir essa parte Perfeito. E a tua entrega hoje nas mídias, ela é maior em qual plataforma? no Instagram. No Instagram? Eu utilizo o TikTok também, mas o TikTok eu posto basicamente os vídeos que eu pego do Instagram. Aham. O meu principal hoje em dia é o Instagram. E a tua entrega hoje, né, ela está associada aí à tua criação de autoridade e também você tem um investimento destinado à publicidade com esse profissional, Uhum, correto? sim. Na tua opinião, o personal trainer, ele precisa investir nesses profissionais de publicidade, mas você acha que no início valeria a pena o investimento? Ou qual é talvez o caminho para que aquele recém-formado que tem receio, não tem um dinheiro bacana para investir, ou como ele poderia estar pensando essa relação de retorno para, às vezes, um momento em que ele acredita que esse investimento não vai ser tão interessante? Na tua visão, como você literalmente vê isso? Eu acho que assim, a gente tem que separar, às vezes, o que seria o retorno para a pessoa, né? Por Perfeito. exemplo, eu nesse primeiro momento eu não estou preocupado em retorno de seguidor, retorno de financeiro, eu estou preocupado em construir um pouco a minha parte do feed ali, construir minha autoridade. Uhum. Então, se você pegar, por exemplo, eu quero fazer uma parceria. É uma forma de você estar investindo o seu tempo e não necessariamente um dinheiro ali que você talvez não teria por estar recém-formado. Você investe seu tempo ali para poder ter um retorno futuramente.
que é o que eu fiz. Uhum. Mas tem outras formas também, por exemplo, você não quero pegar um profissional da área. Pega você mesmo, posta um vídeo ali, posta mais ou menos como é que vai ficar. O importante é você postar. Porque, por exemplo, a gente pode pegar um caso aí de um obeso, por exemplo, né? É, cara, um obeso, o que ele precisa de tudo ali é ter aderência. Primeiro de tudo, você tem que focar na aderência da pessoa para ela começar a poder praticar exercício. Depois você pensa nas estratégias de treino e tudo. Isso eu penso da mesma forma nas redes sociais. Você precisa ter uma certa aderência, uma certa constância nos posts, depois você vai afunilando, você pega pelo funil de vendas depois. E você falou que já fazia isso, mas como é que você aprendeu? Ou qual é a dica que você dá para alguém que não entende? Ou talvez tem dificuldade em trabalhar com as mídias sociais, ou talvez com algumas outras maneiras de divulgação do trabalho. Assim, eu comecei muito na pandemia, né? A pandemia me deu, como a gente estava muito em casa, assim, eu comecei a pegar para estudar sobre um pouco essa parte do marketing e tudo. Então, assim, eu acho, a minha dica seria você estar incessantemente estudando marketing, estudando vendas, estudando as pessoas, porque é um tipo de conhecimento que a gente tem que ter e é falho na nossa profissão. E pegar essas caras que são referências no mercado ainda. Uhum. Mas em se tratando de plataforma, de estratégia na plataforma, você, com o teu público, você sente que tem um feedback maior em vídeo, em post científico, ou talvez uma abordagem mais humorística, ou abordagem mais polêmica, dentro do teu nicho, né, do teu público-alvo e da tua entrega. Qual que é a tua principal estratégia ou talvez aquela que você se identifica e vê mais resultado? Eu atualmente eu utilizo muito os vídeos curtos, que tem um pouco uma pegada de humor ali, Reels? Reels com certeza, que eu vejo assim que é uma forma de você alcançar as pessoas mais rápido, mas você ter posts, por exemplo, de carrossel, são outros tipos de estratégia. O Instagram está mudando a sua forma de engajamento o tempo todo, né? Então, eu acho que é você tentar ir migrando em todas as opções e aos poucos você percebendo mais ou menos a forma que você se identifica. Eu, particularmente, eu já me identifiquei muito com a parte dos vídeos. Eu atualmente só foco nos vídeos, Mas de que maneira? A tua entrega ela é mais humorística, mais polêmica, mais mais humorístico. científica ou um pouquinho dos três? Eu pego a parte mais humorística e não tão científica ali, mas eu tento, igual esses vídeos meus, que é dentro do funil de vendas ali, que eu tento pegar a parte mais de conteúdo. Os meus vídeos de conteúdo eu tento colocar um pouquinho de humor no conteúdo para não ficar aquela coisa mais monótona. Eu tento Uhum. colocar uma coisa mais agitada ali que faça a pessoa se prender no vídeo, porque para a gente se desprender de alguma coisa nas redes sociais, principalmente, é muito grande. Então eu tento fazer essa pegada ali um pouco do humor para ver se a gente insere um pouco do conteúdo ali dentro desse meio aí que o pessoal tá o tempo todo se distraindo, né? Perfeito. As mídias sociais é uma terra sem lei, né? Uhum. Você, por um acaso, algum post que você fez humorístico, deu alguma, às vezes, uma conotação diferente? Você já teve algum tipo de problema em relação a isso? Não, eu não, por enquanto ainda não tive nenhum um problema assim não. Mas igual eu falei, assim, como eu foco muito no Instagram, o Instagram já tem um pouco uma parte mais fixa ali, né? Mas agora o TikTok, a gente já tinha até conversado uma vez assim, o TikTok ele é uma terra sem lei Sei. absurda, né? Eu já tive uma vez, não foi nada demais assim, mas foi um comentário de um dos primeiros vídeos que eu postei, que o meu pé deu uma viradinha no vídeo na hora que eu tava fazendo. Era um exercício meio que descrachado assim, zoando um pouco a prancha ali. Meu pé deu uma viradinha ali, o pessoal no TikTok já caiu assim, matando os comentários assim. Falei assim, olha o pé dele, que não sei o que, o vídeo não tinha nada a ver com isso. As pessoas, elas, às vezes, elas buscam algo para tentar te diminuir, ou talvez para implicar, né? Uma vez eu vi um vídeo do Thiago Ventura, né, um comediante bem legal, bem famoso, e ele fala que a primeira lei da internet é não ligar para os comentários.
né? Mas, ao mesmo tempo, o engajamento e a aproximação com os comentários, ela permite que você tanto mantenha a entrega daquele e visualização daquele post, como também utilize esses comentários para mostrar ou especificar aquele conteúdo ou aquela informação que você quer, e até às vezes, em função disso, da atenção que você dá, a maneira com que você escreve, a maneira com que você responde, você conquista um novo consumidor ali, né? Então, eu acho que o equilíbrio entre essas vertentes ele é muito importante. E você conseguiria identificar hoje alguma forma de se equilibrar diante das mídias assim? Você, trabalhando muito com mídia social, você sente que às vezes você fica muito exaurido ou te consome muito, a sua saúde mental, às vezes ela fica em xeque, ou não você consegue lidar tranquilamente com isso? Não, eu consigo lidar bem tranquilamente com isso, porque, igual assim, eu meio que terceirizei um pouco essa parte da produção do conteúdo, né? Perfeito. Então, como eu tenho um profissional ao meu lado ali que faz toda essa parte pra mim de roteirizar os vídeos, pegar e a gente gravar, e aí eu só tenho a parte mesmo de estar ali gravando. Então, Uhum, essa parte pra mim é mais tranquilo. Não, não é uma coisa que me prejudica tanto. perfeito. Mas essa parte dos comentários, assim, eu acho até interessante você ter tocado assim, porque, assim, muita gente às vezes só sai colocando uma porrada de coisa nos comentários lá, e se você ligar pelo que a pessoa posta ali, você fica doido, né? Então a gente não pode ligar com os comentários que as pessoas fazem. Lógico que, assim, dependendo do vídeo que você for postar, você viu que, pô, tá tendo bastante comentário negativo. Às vezes você errou a mão de alguma forma. Uhum, Então é saber lidar, filtrar bem o que aqueles comentários fazem, né? É perfeito, ter a inteligência emocional ali para você lidar com a situação. perfeito. E em se tratando de abordagens do próprio personal trainer, agora abordagens técnicas, o teu maior público ele é mais direcionado para emagrecimento? Seria para mulheres que querem emagrecer, mas que não gostam do ambiente da academia. Então vamos lá. Minha primeira pergunta: o público feminino ele procura mais personal trainer que o público masculino? Acredito que sim. Eu não tenho um dado para te falar Na sua que, na experiência? minha experiência, acredito que sim, porque as pessoas, as mulheres tendem a se preocupar mais com a parte da saúde em si, né? O homem é um pouco mais desleixado ali. Perfeito. Faixa etária? Pessoas acima de 30, 40 anos ali são pessoas que normalmente já têm um nível financeiro mais Estabelecido. consolidado, mais estabilizado, e aí com isso eu acredito que tenham uma procura maior. Emagrecimento, estética, acima de 30 anos, mulheres. Mulheres. É? Isso. Maravilha. E em se tratando de abordagem de treino, o que você vê hoje como um diferencial, talvez, dentro das abordagens de treinamento? Nós temos diversas variáveis que influenciam o treinamento, né? Uhum. Volume, cadência, intensidade, treinamento conjugado, combinado, multimodal, que seja dentro das diversas variáveis, ou até mesmo as questões biomecânicas, cinesiológicas, ou até mesmo em função das fisiopatologias, talvez vinculadas à individualidade do aluno. Hoje, com a tua recente formação, o que você vê que pode ser um diferencial na tua abordagem? Eu acho, é igual essa parte que eu falei de questão de você conhecer as pessoas. Quando você conhece a pessoa, você consegue ter uma abordagem totalmente diferente De ali. treino, De treino, tá? não necessariamente treino, né? Mas no sentido do dia a dia. E quando você tem um conhecimento, tipo, pô, essa pessoa age dessa forma aqui. Então, um treino um pouco mais intenso talvez seria melhor para ela. Eu não tenho um padrão de treino que eu uso com as pessoas. Eu gosto muito de usar mais uma parte, uma periodização ondulatória ali dentro do treino. Que aí, por exemplo, a pessoa tem um dia que ela tá cansada. Qual treino? No treino do meu aluno, por exemplo. Mas qual que é o principal treino do seu aluno? Musculação? Musculação. Sempre Musculação. 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 Tá, continua, por gentileza. Quando, por exemplo, na musculação ali, a pessoa tá cansada, vai ter um dia que tá uma rotina extremamente fadigada. Aham. Eu não vou pegar para jogar um volume muito alto para ela.
eu tento dar uma reduzida no volume, uma intensidade um pouco mais E tranquila. na tua vivência, isso faz sentido? Essa abordagem, o teu aluno gosta dessa abordagem, faz sentido para ele? Ou às vezes ele pede mais, ou talvez acha que ele não vai ter resultado com essa abordagem, mesmo ele estando cansado? Como é que você vê isso? Não, total. Quando eu pego, sempre deixo muito claro para os meus alunos. Falo, pô, por exemplo, você tá cansado hoje, você não vai render no seu treino. Então, às vezes, a gente pode correr um risco de você machucar e atrapalhar todo o processo do seu treino, né? Então, a gente sempre tem que estabelecer com os alunos essa questão de deixar bem claro mesmo, de, pô, você tá cansado hoje, não tem por que a gente pegar um ritmo pesado, depois a gente compensa no volume. Então, assim, pela tua fala, me corrija se eu estiver errado, tá? Por gentileza. Você acredita que a saber fazer uma boa periodização dentro dessas variáveis talvez seja a principal? Sim. Na tua opinião, seja a Você principal? pegar. O principal seria você manter um volume do treino ali para você conseguir atingir o resultado da pessoa. Mas, Ah, por exemplo, se você pegar uma pessoa ali que quer emagrecimento, o emagrecimento, quanto mais o volume de treino, a pessoa treinar e questão da alimentação, que você com certeza sabe muito mais não, que eu, relaxe. você tem Resultado um melhor. resultado melhor. Tá. Então, se você pega um treino aumentando o volume aos poucos, Aham. graduado, à medida que você pega durante o treino ali, eu acho que você consegue ter uma efetividade melhor, né? Mas eu acho talvez que o feeling de identificar a capacidade de recuperação e a maneira com que o aluno tá para suportar aquele volume pré-estabelecido para o dia, pela tua fala, mostra-se mais importante do que o próprio atingir esse volume. Com certeza. Porque se você estabeleceu um volume X para aquele dia, mas o teu aluno chegou e você conseguiu identificar, ou talvez você de alguma maneira tá levando em consideração que provavelmente ele não vai conseguir suportar, o teu feeling, o teu conhecimento, até mesmo para você mudar esse treino, ajustar a periodização e tentar de alguma maneira ajustar esse treinamento dentro das condições dele, parece ser o maior contribuidor para os resultados. Eu acredito também que seja, porque, por exemplo, você pega, monta todo um esquema de treino para a Isso. pessoa, toda uma parte da periodização ali, aí chega no dia ali, você está esperando seu aluno 20 minutos, nada, o aluno não chegou, 30 minutos, e aí, o que você vai fazer? Então, se você tem um filho ali de como é que Mas desculpa, mas aí nesse caso ele chega atrasado. chega atrasado. Mas ele chega com bastante energia, tudo certinho, mas chega atrasado. E aí, em tese, não é diminuir volume. Não, aí você joga um volume, uma intensidade, um treino mais intenso, mais curto ali também, né? Então seria talvez a A densidade. densidade do treino. Perfeito. Isso, então, olha só que legal, Vinícius. Acho que é importante, por mais que você queira construir a carreira do personal trainer, por mais que ele queira construir uma autoridade utilizando as estratégias de marketing, o conhecimento ele é importante, né? Sim, A base do processo, por mais que a gente tenha diversas facetas, diversas habilidades que compõem a maneira com que o profissional ele aborda, intervém, até mesmo o sucesso, mas de fato uma dessas facetas necessariamente é o conhecimento técnico. com certeza. Conhecimento técnico a gente já tem que partir do pressuposto que a gente tem, né? Ih, rapaz, esse partido pressuposto é ótimo, hein? Esse partido pressuposto é ótimo. Rapaz, que legal você falar isso. Eu vejo que às vezes as pessoas falam, faça o básico, que tá tudo certo, né? Mas eu quero saber o que que é esse básico. Quando a gente discute, por exemplo, volume de treino, e a pessoa não sabe nem o que é volume de treino, ou como quantificar, ou talvez, na pior das hipóteses, qual é a maneira prática, básica para você quantificar, que é, por exemplo, número de séries por grupamento muscular. Então, assim, partir do pressuposto que já tem uma ideia de conteúdo técnico, hoje, Vinícius, eu tenho identificado que as pessoas elas têm muita dificuldade em ver esse básico. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que assim, essa parte do partir do pressuposto seria você estar sempre buscando conhecimento. Uhum. Eu vejo muitas vezes o pessoal, por exemplo, tem uma porrada de curso aí de hipertrofia, vou só estudar hipertrofia. Mas pô, a gente tem outras áreas que a gente tem que estudar, biomecânica, fisiologia, tem tudo pra gente poder ver
e ter um básico ali do conhecimento. E você acha que os cursos, eles capacitam? Sim, acredito que sim. E os cursos de internet, ou até mesmo os posts do Instagram, os posts do YouTube, é o suficiente para que esses profissionais eles sejam capacitados? Ou hoje, talvez o filtro em relação à informação seja importante? Suficiente, eu acredito que não seria suficiente, mas já é mais do que a grande maioria faz, né? Então eu Uhum. acredito que já dá um bom know-how ali para a pessoa. E hoje, na internet, você sente que essa geração atual ela tá um pouquinho mais precoce, ou talvez ela tá pulando etapas, ou não. Não, acredito que não. É, Acredito que não. ela, o fato de a gente ter muita informação na internet, você acha que ajuda ou talvez não ajuda? Aí depende, né? Por quê? Se você tem que filtrar as informações que você está recebendo ali. Como filtrar? Então, aí o algoritmo do Instagram que vai acabar jogando. Porque, por exemplo, você começa a pesquisar muito ali, pô, treino, dieta, o algoritmo já joga diretamente para você um treino e dieta ali. Mas, por exemplo, tô pesquisando muito sobre curso. Você vai ver, vai aparecer uma quantidade enorme de Aham. promoção de curso. Então você mesmo tem que saber filtrar a partir das bases que você tem de conhecimento, do que você viu na faculdade, saber mais ou menos se você não vai cair numa cilada de um curso aí com as pessoas que às vezes passam que parece que tem conhecimento e não tem. E como monitorar os resultados? Qual a estratégia que você usa para monitorar, para avaliar, ou talvez para mostrar para o teu aluno que houve uma evolução? Ou então quais são as variáveis que sejam transcendentes, que a gente transcenda a questão só do peso? Quais variáveis você acredita que são importantes para mostrar que há uma progressão, há uma evolução? Uma Que você... questão da monitorização, por exemplo, você pegar dentro do objetivo do seu aluno ali, você entender o que é aquele objetivo para a pessoa. Então, pô, eu quero uma hipertrofia. Se o cara está preocupado com hipertrofia, às vezes você ter uma base de uma avaliação física, ter feito uma avaliação física com ele, é uma forma de você quantificar, uma forma de você avaliar o resultado do aluno ali, através de números. Você pode avaliar, seja por foto, pode avaliar no dia a dia da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa ali que queria um emagrecimento começa a relatar que a calça dela já está começando a encaixar melhor. Ela já está subindo a calça ali, já não precisa ficar apertando ali. E você pergunta isso pro teu aluno ou o teu aluno que geralmente manda essa mensagem para você? O aluno normalmente manda a mensagem, mas sabendo o perfil do aluno, eu costumo já perguntar. Igual, por exemplo, eu tenho um aluno que ele me procurou por conta de uma dor lombar. Hoje, atualmente, ele tá correndo. Ontem ele mandou uma mensagem para mim, ele fez um pedal. Aí ele falou assim: ó, corri 25, pedalei 25 quilômetros. Aí eu já mandei mensagem pra ele, a coluna, como é que tá? Ele falou, cara, nada de dor. Eu falei assim, pô, então tipo, a gente já tá tendo, já é um feedback que você tá tendo do aluno. Então você pode ir colhendo esses feedbacks dos alunos, ou então os alunos mesmos já te passam esse feedback. E se por um acaso o teu aluno te mandar uma mensagem, nem de texto, tá? Em áudio, num domingo à noite, 11 horas da noite, você atende? Com certeza. Ah, é? Por que que você atende? Porque você tá fazendo. Você não tem que se preocupar com, por exemplo, aquela hora ali que você só tá com o seu aluno. Então, apesar do seu aluno estar te pagando aquela hora ali, uma coisa é você tem que criar um relacionamento com o seu aluno ali, para você manter a sua cartela de cliente com baixa rotatividade, né? Então, por exemplo, se você criar um relacionamento com o seu aluno, seja lá, ele mandou mensagem 11 horas da noite lá no domingo, e você não respondeu, o cara já vai ter um pós-venda ali, uma baixa expectativa dentro do que ele já tinha, né? Mas existem alguns profissionais que tentam educar o aluno para que nos momentos comerciais ou nos horários comerciais é que ele talvez daria um retorno. Você acha que isso é uma regra? Você acha que é uma boa estratégia?
ou talvez o ideal seria viver 24 horas à disposição do aluno. Assim, eu não sei se seria uma regra, eu acredito que não necessariamente precisa ser uma regra, vai de acordo com cada perfil do personal. Tem personal igual eu, sou meio doido de pegar, querer trabalhar o tempo todo. Mas, por exemplo, porque eu tô no início também de carreira, então no início de carreira você quer dar o gás. Mas, por exemplo, você pegar essa estratégia aí de só trabalhar com horário comercial, é uma estratégia. Mas se jogando bem alto assim, por exemplo, aconteceu um caso do seu aluno tá passando mal de noite ali, tá doido num doce, não tá mandando mensagem pro nutricionista, o nutricionista não tá respondendo, quer conversar contigo, quer alguma pessoa para conversar. Aí você olha a mensagem, visualiza ali e não responde, às vezes ele vai ter já vai ter uma quebra de expectativa com você ali, né? Perfeito. Porque ser humano tá o tempo todo ali Uhum. querendo ser respondido o tempo todo, né? Esse é o grande problema do WhatsApp, por exemplo. E você como personal, você falou dos diversos perfis, né, das características, conheceu o aluno. E você, Vinícius, qual o perfil de aluno que você gosta? Eu gosto do perfil que o cara tá indo ali a todo momento, que gosta de treinar, obviamente, né? Mas não necessariamente você vai encontrar esse tipo de perfil, que é o que por exemplo, eu não tenho um tipo de aluno que necessariamente é viciado na musculação. Então, mas se fosse para escolher mesmo um aluno ali que eu queria pegar, é o aluno que está viciado na musculação, que quer musculação o tempo todo, que você consegue trabalhar, você tem uma boa Uhum. base ali de trabalho com ele. Que aquele aluno ali, você sabe que você vai ter um bom controle de algumas variáveis ali, né? Perfeito. Já que você comentou então do aluno mais treinado, que já tem isso como meta na vida, estilo de vida, como personal, você a procura pela frequência semanal, ela é maior para quantos dias na semana? Ou como você dinamiza isso? Ou de que maneira você tenta, de alguma maneira, reter o aluno a partir, às vezes, do número de dias que ele pode estar treinando ou que ele gostaria, mas às vezes, em função das questões financeiras, talvez ele não opte por isso. Mas na tua prática, como você vê isso? Eu vejo que, por exemplo, 2 a 3 vezes na semana é o que eu tenho percebido de maior procura, assim, normalmente. E é Mais porque dois ou mais três? mais dois. Mais Mais dois? dois. Eu vejo muito isso pelo perfil do brasileiro, assim, no geral, né? A nossa classe, o brasileiro, no geral, assim, o salário médio é baixo, né? Se você for parar pra pensar aí, a gente deve estar falando em torno de uns R$ 3.000, 3.500. Um cara com 3.500 não vai pagar R$ 1.000 num personal, por exemplo, né? Não faz sentido para ele. Então, acho que o número menor de vezes ali seja muito fruto disso também, né? E hum, como lidar, talvez, com o alcance dos resultados treinando com você poucos dias na semana? Quais são as estratégias que você utiliza para estar contrabalanceando isso? Enfim, Você ajusta o volume de treino dentro da semana da pessoa, né? ele só treina 2 vezes na semana? Então, por exemplo, tem alunos meus que treinam 2 vezes na semana, mas vão treinar outros dias. Aí você pergunta pra ele, pô, e aí, como é que foi essa semana? Você Ah, treinou? Aí você consegue ter uma boa base ali pra você saber, pô, pera aí, o volume dele então, dentro do que eu planejei aqui, tá aqui. então, pelo que eu estou entendendo, ele vai todos os dias na academia, ou talvez o maior número de dias na academia, só que com você ele treina Vai duas 2 vezes. vezes. Mas eu tenho alunos também que fazem 2 vezes comigo só. Só Só duas. 2. E você acha que a frequência influencia nos resultados? Ela é um dos fatores, uma das variáveis, assim, né? Mas não necessariamente é a mais importante. Os alunos que vão mais com você, tem mais dias de personal, tem mais resultados que aqueles que só vão, às vezes, 2 dias? Com certeza, porque aí É. você está acompanhando a pessoa. Por exemplo, se você tiver um aluno de 5 vezes, tô falando aí 5 vezes na semana, em comparado a um aluno com 2 vezes na semana, você consegue ter um acompanhamento com a pessoa uma semana inteira, né? Então, Uhum. é, a gente espera que o resultado para a pessoa seja bem maior, né? Você se preocupa,
quando o aluno só vai 2 vezes com você na academia para treinar e fica 3 vezes na semana, suponhamos que ele treina 5 vezes na semana e fica sem a tua assistência e orientação ali em loco, isso é preocupante para você? Não, pra mim não é preocupante porque, assim, eu acho que o nosso papel é tentar trazer o exercício de uma forma que a pessoa não dependa necessariamente da gente. Porque o que eu vejo, assim, tem muitos personagens, mas aí não é o caso meu de julgar, mas tem muitos personagens que às vezes quer tentar prender o aluno ali, de querer fazer com que ele feche mais vezes, porque fazer com que meio que o aluno tenha medo ali de treinar, né? Acho que a gente tem que tirar um pouco do nosso pé e mostrar para a pessoa que ela pode treinar assim sozinha, com segurança. Uhum. E das disciplinas da faculdade, qual que você gostava mais? Gostar muito de cinesiologia. Ah, é? Por quê? Por causa do professor, não? Professor também, o André Calil, né, um professor excelente, assim, e foi uma das disciplinas que eu mais me identifiquei. Participei de monitoria dentro do tempo que eu fiz na faculdade. Fisiologia também é outra disciplina, assim, que me pega bastante. Mas vamos lá, você se identificou mais com a disciplina porque você viu uma aplicabilidade prática dela ou porque o professor foi diferenciado nesse processo? O professor, com certeza. Interessante, Porque, né? assim, apesar de ter, com certeza, ter uma aplicabilidade bem prática mesmo na nossa profissão, cinesiologia, biomecânica ali em si, mas o professor, ele fez um totalmente diferente, assim, né? O que ele entregou ali de conhecimento pra gente, assim, foi absurdo. E qual foi talvez não vou falar as estratégias, mas quais foram as características que para esse professor em específico, né, que te conectou, que fez você identificou, enalteceu, ou de fato foi um diferencial para que você tivesse esse sentimento com ele? Acho que ele sempre tenta passar a gente o conhecimento de uma forma não necessariamente tão simples, mas de uma forma que a gente consiga entender, uma forma bem clara. Então tá sempre colocando exemplos práticos do nosso dia a dia. Ele buscava fazer grupos de estudo também, que a gente estava sempre se atualizando. Então isso fez ter um pezinho ali de especial ali na cinesiologia. Então, tá, vamos lá. A didática, então, a maneira com que ele. A aplicabilidade prática e o incentivo ao grupo de estudo. Então, esses três componentes, na sua opinião, foram considerados pilares para a identificação com esse professor. Sim, também. E também a pessoa ser totalmente agradável também, né? Com certeza. O que faz uma pessoa ser totalmente agradável, segundo Vinícius Moreira? Ah, você se identificar com o estilo de vida do professor, a pessoa ser engraçada, a pessoa tá ali o tempo todo ali, ser empática ali com você e tudo, né? Você acha que um professor engraçado é uma importante característica? Ou o mais interessante seria o professor mais focado, mais sério? Ou como você vê essas duas facetas? Ao meu ver, assim, é tudo perfil comportamental das pessoas, né? Eu me pego muito com pessoas que tendem a ser um pouco mais descontraídas, pessoas que ao mesmo tempo não deixam a seriedade de lado, mas tentam trazer aquele conhecimento de uma forma um pouco mais tranquila, né? E Uhum. eu sempre me peguei com muitos nessa parte, assim, né? Não necessariamente você precisa deixar de lado todo o know-how que você tem, toda essa parte de conhecimento e tudo. Técnico, mas você tentar passar isso de uma forma mais descontraída, uma forma mais tranquila ali, eu acho que ao meu ver, para mim, no meu perfil, é a melhor forma. Durante a graduação, a gente tem alguns desafios para que a gente consiga levar o curso. Você, durante a graduação, você trabalhou em outras áreas, você buscou talvez alguns outros projetos paralelos, ou se isso aconteceu, por que você adotou esse caminho? Eu trabalho a minha vida inteira, assim, desde antes da graduação até depois também, né? Então, assim, na graduação eu vendia trufa na faculdade para às vezes conseguir dinheiro ali para poder Ah, manter. Eu tinha, a UF me ajudou bastante na questão da bolsa que eles fornecem lá. Busquei monitoria, fiz parte de projeto de PIBID também, que é da área de licenciatura. Fora da faculdade, eu trabalhava no final de semana
no banheiro de festa, de festa. Trabalho com recreação também tem uns 2 anos. Então, assim, eu sempre fui tentando agregar um pouco ali da renda para poder fazer a faculdade também. A recreação. Então vamos pensar. Eu achei interessante a diversidade do processo. Então já mostra que você sempre foi um cara mais empreendedor, né? Sempre esteve à frente em relação a planejar, mas executar as coisas, né? Então acho isso sensacional. E em relação à recreação, é interessante pensar, talvez, que a recreação, talvez, seja uma das áreas que os alunos de educação física mais poderiam estar trabalhando, né? Mesmo em tese não estarem sendo formados, né? Mas sendo orientados talvez por um profissional já formado, mas já talvez colhendo os louros e de fato monetizando com essa conduta. Como você vê a recreação, a importância da recreação, tanto para o estudante quanto para o próprio profissional já formado na educação física? A recreação, assim, me ajudou demais no sentido de você ter um conhecimento, assim, muito mais rápido, um pensamento mais rápido, porque, assim, por exemplo, quando você vai numa festa de recreação, no nosso esquema lá da recreação, a gente não planeja as festas ali. A gente tem o conhecimento das brincadeiras no geral, mas a gente não planeja. A gente vai chegar lá, a gente não conhece as crianças. Então, assim, você tem que ter um raciocínio lógico de saber qual que é a hora que a brincadeira tá boa, a hora de parar a brincadeira. E esse raciocínio, assim, acaba auxiliando bem, assim, no dia a dia também. A ter justamente esse feeling de pegar algum aluno ali, pô, o cara, você pegou o filho ali, tipo, pô, ele tá cansado ali, às vezes nem ele tá te falando, mas você consegue ter esse filho e você muda a jogada ali na hora. E para trabalhar com recreação, tem que ter perfil ou é uma habilidade no qual você consegue conquistar fazendo a disciplina de recreação, conhecendo um pouquinho a, o conteúdo da recreação, na tua visão, como você enxerga isso? Lógico que assim, se você tiver perfil, você vai se adaptar muito mais rápido. Mas não necessariamente você precisa ter perfil, você vai se adaptando aos poucos ali quando você for inserido. Eu, quando comecei com a recreação, eu demorei em torno de. Deve ter dado um pouco mais de um ano ali para mim poder começar a puxar as festas. Eu antes só ia, participava, auxiliava ali. Porque lá dentro da recreação a gente tem um recreador um que é o cara que puxa as festas, que está mais responsável por estar lidando toda essa parte da questão da festa em si. E tem o recreador 2 que ele auxilia mais ali, propõe algumas brincadeiras, mas ele fica um pouco mais atrás ali. Eu demorei um ano mais ou menos para começar a querer inserir, começar a querer puxar essas festas e tudo assim. Então eu acho que assim, você logicamente, se você tiver um perfil ali Qual que é o para, perfil, então? cara, o perfil é você gostar de criança primeiro de tudo, Então, ótimo ponto. Então, a gente está segmentando, talvez, essa recreação para o público infantil. pro público infantil, sim. Então, esse é E se fosse para um público idoso ou adulto, as mesmas características ou as mesmas habilidades seriam seguidas? Não necessariamente, porque a criança ali, ela precisa de você tá o tempo todo pegando pelo imaginário da criança, você colocar algumas coisas que estimulem as crianças a poderem permanecer na brincadeira. O adulto, às vezes, dependendo do adulto, ele já gosta de uma coisa mais competitiva, uma coisa mais, não necessariamente tão infantil ali, tão imaginária ali, né? Então você conseguiria moldar, né? Que barato, né? A recreação é incrível. Eu fui recreador. Na verdade, eu sou de uma cidade turística, São Lourenço, né, no sul de Uhum. Minas Gerais. Então, eu trabalhei até mesmo antes da faculdade como recreador. E isso é legal você falar, porque muitas vezes a gente não se permite aprender, né? E foi justamente isso que aconteceu. É, Até mesmo durante a faculdade, nos feriados, eu ia para São Lourenço para trabalhar como recreador, para poder voltar para Juiz de Fora,
para poder ganhar um dinheiro lá e voltar aqui e conseguir me manter aqui no início, porque eu não conhecia ninguém, não tinha contato. E é muito bacana, porque eu me identifiquei muito com a tua fala, porque nesse momento eu tinha um profissional formado, né, em educação física, orientando, mas é muito importante que se tenha pessoas para estar ajudando esse profissional, mas que pelo menos já enxerguem que existem características ou habilidades que são necessárias para que você tenha o trato com esse público. E no caso, como fazer recreação em hotel, era o público diverso. Uhum. E é interessante que os recreadores para o público infantil eram aqueles que tinham uma carga de trabalho, uma carga emocional, uma carga de atenção muito maior. Só que, em tese, o valor é o mesmo, né? Então, eu acho interessante a gente vivenciar essas coisas também, porque o grau de responsabilidade é muito grande, né? Sim, E muitas vezes os pais eles confundem a recreação como um serviço de babá, sim, com não é? certeza. Com certeza? Já, Como você vê isso? já aconteceu isso até Já? na empresa, já assim, de às vezes contratar, buscarem o dono lá da empresa para estar justamente a pessoa querer um serviço de babá ali, né? De estar cuidando vou te contratar aqui na festa só para você cuidar de bebê aqui. E não é o ramo, assim, A ideia não é a essa, né? A ideia não ideia é é fazer uma essa. interação, né? Exato. Pode até existir, talvez, um espaço, né, no qual você poderia estar gerenciando isso, mas a diversidade do público que está ali muitas vezes impede você dar uma atenção exclusiva ou talvez segmentada quando o todo precisa de uma orientação ou talvez uma diversidade dessa abordagem, né? E não uma abordagem mais específica ou talvez única, não É é? porque dificulta muito também você, por exemplo, você tá numa festa ali, ter que ao mesmo tempo você fazer a recreação ainda ter que cuidar de uma criança ali, né? E esse lado da atenção, assim, você é uma habilidade que você acaba adquirindo ali, né? E essa experiência como recreador contribuiu para você como personal trainer? Demais. A parte da recreação, assim, eu digo que me auxiliou muito, até, por exemplo, nos meus vídeos. É por isso que eu acho que, ao meu ver, assim, eu tento buscar uma coisa mais descontraída, porque eu Aham. acho que eu busco muito dessa parte da recreação. Que é uma importante habilidade do profissional, né? Sim. Trazer leveza, às vezes, para um momento que é estressante ou angustiante, especialmente para as pessoas que não gostam de treinar. E vem aquela hora do dia como um sacrifício, Aham. né? Como, nossa. Então, acho que essa leveza também do profissional, ela precisa ser enaltecida e trabalhada, não é? Agora, acredito eu que o profissional também ele não pode ser só isso. Com certeza. Não é só aquele É. cara do bom dia, da descontração, vamos lá, quero ver. Porque muitas vezes você precisa sim da especificidade, da individualidade, do treinamento vinculado a isso. Então, eu acho que o profissional de educação física, ele é literalmente multifacetado, né? E aí a grande questão desculpa, a grande pergunta que eu faço para ti é: tem como aprender a ser simpático, aprender a ser empático, aprender a ser divertido? Existe essa possibilidade? Eu acredito que tem como você tentar melhorar essa habilidade, essa possível habilidade. Aham. Mas não sei se, por exemplo, uma pessoa que às vezes já é um perfil mais quieto, uma pessoa mais calada ali, ela não vai virar uma pessoa totalmente descontraída, porque isso vai ser totalmente estressante para ela, né? Então, assim, não necessariamente que ela precisa disso. Eu acho que ela tem que, o profissional em si, a gente tem que tentar pegar todas essas características que a área exige, assim, e tentar adaptar dentro da nossa realidade. Então, por exemplo, um profissional ali que às vezes é mais ranzinhos ali, entre aspas. Pô, ele não precisa necessariamente ser ranzinhos ali o tempo inteiro. Mas se é uma forma dele de ser, uma forma de ser ele, de passar um conhecimento um pouco mais característico dele ali, ele vai passar daquela forma que ele tá entendendo, tá tudo bem. Os alunos que se identificarem com o perfil dele ali, vai estar com ele. Então, talvez isso é treinável, né? A conquista dessas habilidades é um treino também. Eu acredito que sim. Assim como
o nosso podcast, né, no treino, como tudo na vida é uma questão de treino, né? Então eu acho que a mensagem que a gente chega aqui, a conclusão é que a gente consegue treinar isso também, não é? Eu acredito que todas as habilidades assim que precisam dessa forma, igual você falou, por exemplo, ser empático. Pô, ser empático, logicamente, a gente tende a imaginar que já parte do ser humano a gente ser empático. Mas Será? eu Será que acredito, a gente se coloca no lugar do outro sempre? não sempre, não É, sempre. mas deveria? Deveria, talvez. E o que que É muito, impede? é muito, é muito depende, assim, né? Uhum, Então, eu acho que assim, por exemplo, a gente tem que tentar ser empático o tempo todo. perfeito. Só que pode acontecer alguma situação que você necessariamente você não vai conseguir ser empático, né? E aí, às vezes, vai do perfil da pessoa ali, das crenças, do que a pessoa já teve ao longo da sua vida ali, de ser empático ou não na situação, né? Essa talvez é uma das justificativas que eu escuto muito os profissionais de educação física, os personal trainers, né, dizerem que para ser personal precisa ser um pouco de psicólogo também. Porque alguns relatam que é uma função ali de escuta, né? De e essa escuta está diretamente associada a isso, né? Tanto para entender o aluno, mas também como uma pessoa que vai dar significado, às vezes, às narrativas que o aluno traz, né? Embora o psicólogo ele tenha a formação e, de fato, a maior número de ferramentas para intervir e aumentar o sucesso na parte de terapia, né, a parte terapêutica, mas todas as profissões que lidam com o público deveriam, ao menos, conhecer um pouco das questões psicológicas, né? Por isso que tem a psicologia do esporte, né? A gente tem uma Uhum. disciplina que é psicologia do esporte, psicologia do exercício, mudança de comportamento, mudança do estilo de vida. Então, acho que faz muito sentido, sim, a gente levar em consideração isso e enaltecer esse papel, né, Vinícius? O que eu vejo assim com certeza o psicólogo é o psicólogo, ele tem toda a parte técnica, toda a parte, o conhecimento que precisa ter. Mas às vezes se você ser empático ali, por exemplo, nessa situação, o aluno tá mal ali, aconteceu alguma situação em casa que ele não tá bem, você conseguir trazer um pouco de empatia para aquela situação, por você estar lidando no dia a dia com a pessoa, com certeza é uma habilidade assim que dentro da área do personal ali, eu acredito ser fundamental. Porque tem diferença entre ouvir e escutar, né? Com certeza. Meu pai dizia, que Deus o tenha, meu pai dizia que ouvir é com os ouvidos, né? Ele falava assim, mas escutar é com o coração, não é? Então acho que é uma mensagem muito bacana, né, que a gente leva. Vinícius Moreira, um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Obrigado por você ter vindo, adorei o nosso bate-papo. Gostaria muito que você soubesse disso. E agora eu passo a palavra para você fazer as considerações finais, mas independente disso, muito obrigado pelo carinho, adorei o nosso papo e vem e volte sempre. Eu nem vi o tempo passar, assim. Eu que agradeço, primeiramente de tudo, a oportunidade de estar vindo aqui. Sucesso na carreira aí, porque continuo mantendo esse podcast, porque, assim, é uma coisa fundamental que você está fazendo, um start aqui para a cidade. Não necessariamente para a cidade em si, mas para a profissão, assim, sim. Então, continua o que você está fazendo. Esses projetos que a gente já conversou antes ali, pode dar segmento, assim, que você vai mandar muito bem nessa carreira aí e sucesso. Para nós, né? Pra nós, Juntos somos sempre melhores, não é com isso? certeza. Galera, então esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigado. Curte esse episódio, comente aqui o que você achou, sugira novos temas, compartilhe também com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com as informações desse podcast. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Valeu!